Olá, eles estão nas ruas, nos cruzamentos de toda a cidade e região. Uma realidade dura e marcada pelas drogas. Vamos exibir um bate-papo que tivemos com um desses usuários. O competente repórter Ed Gomes mostrará todo esse drama vivido por esse rapaz. Vejam a matéria. É claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Aqui com o Cleiton, a gente pegou uma amizade agora, se conhecemos. E o Cleiton, ele vai falar do seu dia a dia, né, Cleiton? Meu dia a dia, É, exatamente aí. Tu tá há quanto tempo, né? Já vou fazer 3 anos. 3 anos? 3 anos. Você é daqui da ZN, né, Sou da também? ZN aqui, E me fala um negócio, tu começou como, assim, desde o começo? Eu tal? comecei, né, eu de casa, né, mano? Minha mãe usava, meu padrasto usava. Aí usavam o quê? Aí Usavam eu maconha? eu de casa, né? Minha mãe usava Maconha. cheirava, entendeu? Eu via onde que ela guardava o negócio, entendeu? Aí um dia deu na louca de eu mesmo experimentar, porque eu via ela como, ela fumava o bagulho. Dava vontade também, Aí né? eu falava, pô, como ela fica tão, né, acelerada, fazia ficar como, mais Ligeira e tal. ligeira e pá, mais esperta, mais consciente, fazia tudo os negócios rápido, assim, sem, não deixava nada, faltar nada pra nós e pá, tudo Na correria mais entendeu? acelerada, né? Mais acelerada. E falava, eu pensava eu mesmo, caralho, mano, que bagulho louco, eu nunca vi na vida, né, mano? Minha mãe fumando de pequeno, aí eu comecei a fumar desde os 9, 8 anos de idade. Mas Eu a peguei maconha, né? Maconha, comecei a fumar maconha. Primeiro eu comecei a fumar cigarro, aí meu irmão foi, meu irmão criticava nós, né? Criticava eu. E sempre contava pra minha mãe, e meu irmão era mais velho. Quando eu ia pra um lugar pra sair assim, minha mãe mandava ele vir atrás de mim pra ver o que eu ia fazer, porque ela desde pequena ela já sabia que eu... Mas ela também não queria, né? Ela não queria, mas então... Aí teve um dia que eu usei e ela me viu diferente, né? Ela, Cleiton, vou conversar contigo. Quero que me conte a verdade. Tu tá usando maconha? Porque tu não era assim, quando tu vinha, tu comia só uma vez só, um almoço, jantar. Só um prato só e não comia mais e ia pra rua, só voltava só na hora da janta. Falei, mãe, não vou mentir pra senhora não. Eu peguei, a senhora guardou um negócio ali na gaveta. Eu peguei e usei sim. Contou a verdade. E me fez, e meu organismo se deu bem, se deu com o negócio. E eu usei, eu gostei. Ela falou, mas tu pretende continuar usando? Eu falei, tem então, mãe. Não, como? Dependendo da senhora, eu sustentando meu vício, entendeu? E como? Eu quero que... Tá ligado? E hoje continua a mesma coisa, né? Usando. Mas aí teve um dia, passou uns tempos, né? Minha mãe chegou a falecer. Eu com 20 anos. Fez 20 anos agora, vai fazer 4 anos que ela faleceu. Aí eu desembestei, virou a cabeça na cabeça. Aí eu peguei o negócio, outro negócio que ela usava, e experimentei também, que foi o crack. E eu também, meus ânimos se deu também, como que já tava, né, no sangue, porque quando minha mãe me teve, ela já usava já. Então, mas tudo tem um começo. Acho que a maconha foi um começo, a primeira porta de entrada, né? Primeiro foi o cigarro. O cigarro, fumei, né? Aí começou, deu tontura e tudo, e pá, aí passei mal. Aí eu não se dei com o cigarro muito não. Só uso o cigarro só pra poder fazer o cinza e usar o negócio. Aí peguei o cachimbo dela, tava guardado, que eu guardei. Quando ela faleceu, chegava, eu falei, só que só eu que via, não tinha ela guardado. E usei, dali em diante, até hoje. Acho que ela sentia também mais segurança, estando Mas você com ela, né? Não? Teve um tempo que ela
ela era mais eu usando com ela que eu fora de casa usando. Eu do lado dela que como? Com os mal companhia, entendeu? Hoje só que mal acompanhada, ela sempre falava pra mim. Mas Então, porque eu falo pra tu, essa vida de usuário, de crack, no mundo que nós tá, nós tem que tomar muito cuidado com quem nós anda, né? Porque eu falo pra tu, aquele que fala que é nosso amigo, nosso parceiro, que pai nunca vai fazer isso, fazer aquilo, por causa de um pedacinho, deixa um negocinho de crack aqui, ó. Nossa Já era. liberdade pode ir por. Gente que entrega nós até pelo pedaço Entendeu? de crack pra matar a gente. Entrega mesmo? Entrega que eu já vi meu tio morrendo por causa de R$2 no Léo. A pessoa entrega nós. Ele pegou, Então os maiores inimigos são os amigos. são nossos amigos. Amigo não tem. Nós temos, Amigo não tem, né? São zoados. é os mortos que não. Eu não tenho medo dos mortos, ó. Eu tenho medo dos vivos, né? Os vivos que faz Não. mal. Os mortos não, os mortos tá descansando. Isso já diz os antigos, né? Entendeu? Os vivos Mas são eu- os piores. Eu pretendo parar assim, ter uma ajuda, dar uma ajuda pra Já mim, tentou parar uma já vez? Tentei parar, fui pra clínica mesmo, internou. E na clínica, como é que é? Aí eu não fiquei clínica é mais opressão que a cadeia. sete Puxa, A clínica é sete mais dias, opressão que a cadeia. 7 dias pra Pior do que o outro. 8, praticamente 2 semanas. Eu não tava aguentando mais, era só televisão, só negócio de crente, e não podia, entendeu? a fazer clínica é nada. mais virada pra parte religiosa, no caso, do que até o tratamento da pessoa. Tinha os horários certos de fazer os EV, de negócio de. Se falar, a pessoa que se pastor é pior do que a gente. Entendeu? Que eu É. falo pra tu. Eles mesmo deixavam nós de cabeça quente, porque nós queríamos fazer um negócio e eles não queriam. Eles queriam obrigar nós a fazer um negócio que nós não queríamos. Que é o quê? Ver DVD de negócio de cliente, de filme, não podia ver um Globo Esporte, negócio de futebol, jogo, né? Ó, Um toda hora eu filme posso acordar a hora que eu quero, eu vou diferente, pra clínica, entendeu? eu tenho que acordar Uma na hora que televisão, eles negócio. querem. Aí, Tomar café a hora que eles Entendeu? querem. Eu na rua arrumo dinheiro, arrumo tudo. Regimental o negócio. aí a porta era aberta, a hora que tu. Entendeu? Não Não é? obrigava nós a ficar lá dentro. É de graça? De graça, lá na. Esqueci o nome lá da. Aqui em na Santos. cidade lá. Aí tu nunca voltou mais pra lá de Nelson, só foi uma Aí vez. só foi uma vez. Aí eu saí e voltei pra casa. A minha irmã falou, pô, tu sabia que tu não ia ficar, mano, tu não ia aguentar. Porque eu falei pra tu, se for pra minha própria vontade mesmo, vai ser de mim, porque eu não. Entendeu? Mas tu mora agora onde? Tu fica por Eu aí, fico fica por em aqui, mas eu casa? fico em casa, vou em casa, tomo Tu tomo fica... banho, como, durmo. Mas tem um dia que eu não como, eu fumo o negócio, aí eu não vou embora pra casa, eu vou outro dia de manhãzinha. Porque eu não vou assim desse jeito, entendeu? Porque eu já é uma decepção, como pra mim, como pro meu irmão, que já perdeu minha mãe de tuberculose. Pequena, né? Entendeu? Minha mãe morreu de tuberculose, minha tia também, minha avó também, meu pai também. Eu só tenho meu irmão, mais velho, que é o Anderson. E quantas pedras dá pra tu usar assim por dia, mais ou Por menos? dia eu uso máximo R$100 por dia, É? 20 pedras. 20 16 pedras? Mas tem gente que usa mais, né? A gente usa mais. É porque nós controlamos, né? Tem um horário certo de nós fumar, de comer. Entendeu? Mas tem uns que usam muito mais. Chega a usar 3 pernas, 4 pernas, então chega até uns 8 conto. R$800 por dia. 500 mangos por dia? Por dia. Caraca. Ultimamente é mendigo boy, que nem eu falei Por pra tu. dia. Porque não para. Acabou, já quer. Tem gente já quer correr atrás mais e faz até uma loucura, uma besteira e arriscar de até como a discutir com a mulher, com os filhos, o cara pra poder pegar o negócio de casa. Graças a Deus eu nunca precisei disso. Usa mais, né? Vender alimentação, Ganha mais. Ganha mais que o ganhar mais, ganhar muito traficante, mais. ele tem que ficar parado, nós já vai atrás do dinheiro. Os Entendi. vapores ficam até com raiva porque nós direto, 24/48, nós tá na biqueira. E nós ganhamos muito mais de não roubando, fazendo nada de. Faz os corre, né? Fazendo reciclagem, fazendo uns biquinhos. Porque tem uma diferença, né? Às vezes a pessoa tem que falar assim, ó, existe a diferença do usuário, do cara que mora na rua, né? É. E o do- cara que rouba que rouba pra sustentar o vício, né? Tem essas diferenças, não tem? Tem gente que usa, ele faz a reciclagem na rua mesmo, que na dali, cidade dá isso pra você, né? Aí na daí- realidade? então, eu sou mais da minha parte, da minha mente. Eu sou mais o correr atrás de sujeitar de quê? De mexer no lixo, de eu chegar aí e pegar meu crack,
sentar e usar meu barato de cabeça como? Aliviada e sem se preocupar com o que vai acontecer, se agora eu reciclei, eu vou, sento no negócio e fumo de boa. Não roubei nada de ninguém, uso meu negócio de boa. Agora se eu roubar e for fumar, eu não vou fumar sossegado. Porque eu vou ficar com a mente naquele lugar, naquele objeto que eu peguei. Que pode acontecer o quê? Os caras vêm atrás de mim e querer, entendeu? E fica assustado, fica aquele clima, cada um tem uma brisa. É lógico. Tem uma brisa, ele tem outra, cada um tem uma brisa. A minha brisa é eu fumar um negócio e trocar ideia, acabou, fico esperando por ninguém, não peço nada pra ninguém, vou pro meu corre. Acabou, vou reciclar, de boa. Tem alguém que vem aqui perturbar vocês, encher o saco alguém? Tem muitos usuários que roubam as vizinhanças. Usuário mesmo, né? É, e acabar, né? A correr o quê? Por causa de um, todos pagam, né? Aí uns que é de fora vem e mete o louco ali na casa ali. Aí os caras vêm logo em nós. Morador né? mesmo. Isso, os moradores vêm logo em nós e querem logo agredir, sem ter prova nem nada. Aí não dá, né? Entendeu? Aí é foda, né? Fica chato, né? Nós tá arriscado a tudo, ó. Chega aqui, ó, de noite, na madrugada, que nós viramos o dia, até praticamente fumando aqui nos caminhões. O negócio, a polícia falou, vocês tem que sair daqui porque muita, né, recorrência e pá, muito... Entendeu? Mas os caras chegam na manhã, conversando. De boa. Nós vai ter trabalho de quê? Entendeu? Vai dar trabalho pra nós e como? E trabalho pra família de vocês, porque os caras tá mal mata-mata de viciado, e os caras tá viciado, tá metendo louco. E vocês, eu sei que não tem nada a ver, tem uns que não tem nada a ver, que não rouba, eu sei que recicla, pode acabar morrendo inocente aí, que os caras tá passando e tá metendo bala mesmo. Entendeu? Na madrugada aí, os caras passam a ver vocês aí e metem bala. Sem fazer nada. Por causa dos outros, vocês vão pagar. Entendeu? Chega a trocar ideia boa. Hoje em dia tá perigoso, né? Mas os polícias já vem trocando uma ideia na banha. Tá uma mata-mata. A polícia mata bandido mata a polícia, viciado, rouba ali, rouba aqui. E pode acabar um viciado. Eu acho que as pessoas têm que entenderem, né? Tem várias classificações, né? Tem, pô, tem. É isso aí. Entendeu? Pô, Cleiton, o que eu te desejo é que você tenha uma boa vida, que você procure sempre o melhor pra você, tá? Que se você puder sair desse mundo, você sair, entendeu? Tenho fé, muita fé. Eu acho que seria um caminho eu tenho legal. filho pra criar ainda, porque tem horas que eu paro pra pensar assim, eu vou estar até de chorar mesmo. E eles estão em casa? Estão com a mãe deles. Ela também é usuária? Trabalha, não é usuária, é trabalhador, só usa cigarro só. Ah, legal. Ela usava e saiu. Graças a Deus ela Então parou. muita gente fala que não consegue sair. Como ela parou, eu posso também. Sei lá, legal. Ela não é melhor do que eu e não é melhor do que ninguém. Dica pra quê? Dá uma dica com o pessoal, né? Para as pessoas que querem, de repente, acaba caindo na vida e tal. Entendi. Uma dica para os jovens que nunca usaram, mas estão pensando em usar. É que eu falo que nunca... Como? Eu quero que... Não vai pela cabeça de ninguém como, né? E não deixa, nunca põe um crack na boca, ou senão deixa, entendeu? Ou deixa outro te fazer tua mente. Fazer a cabeça, né? Porque Não? se um dia tu não quero isso daqui, que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém, nem pro meu próprio filho, nem pra filho de ninguém. Porque isso daí é uma desgraça, mano. Verdade. Maldito homem que fez o crack. Verdade. Que veio pra acabar, mano. Pior que o AIDS. Pior. E tá vindo outra mais. Tá pior vindo ainda. outra? Já veio, tá ainda. Tá vindo Mesclado? no Brasil, que é a Ox. A Ox? 7 meses de duração de vida. Caraca, usando rapaz. ela. Bem pior que o crack. Que é misturada com bateria de caminhão. Putz. Cal. Tem outra A cocaína mesmo, né? Cocaína, vai virar cocaína, aqui vai junto com como é o nome? Bicarbonato. Aí A vai mistura, base, né? Ela mistura e vai pra estofa. 7 meses a pessoa de vida? E ela é mais barata que o crack. Meu amigo, que eu quero que você tenha uma boa vida, entendeu? Que você volte com a tua família, com teus filhos e corra atrás, que tudo vale a pena nessa vida. Nada tá
tá chegando no fim. Nada chega no fim. Então, você já tentou uma vez e pode tentar outras vezes e você vai conseguir. Fé que ele vai me ajudar. Eu acredito em você. Você consegue, viu? Você consegue, meu querido. Deus te ouça. Fica com Deus, querido. Obrigado, viu? É nóis. Pedimos mais informações ao médico, psicólogo, professor universitário, Dr. Taissi, que nos explicou todas as transformações que passa um usuário de droga. Vamos ver o nosso bate-papo. Assim, me explica uma coisa pra gente. Esse pessoal, eles acabam caindo na droga por causa de um vício, o outro acaba caindo no crack, né? Esse crack, como é que ele funciona na mente dessas pessoas já infectadas? Primeiro que o crack, ele é uma substância derivada, ou melhor, subproduto da cocaína, não é? Então, eles juntam uma quantidade grande de cocaína, misturam com bicarbonato de carbono, bicarbonato de sódio, e colocam água para ferver. Conforme vai aquecendo, a água vai evaporando, ela dá aquela ressecada. Não sei se vocês se lembram, quando a gente no Nordeste vê aqueles lagos que secam, fica aquela terra trincada. Então é a mesma coisa, fica aquela pasta, ela começa a se trincar, e nessa trincada começa crack, 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 começa a quebrar, daí vem o nome crack, não é? Então o nome crack vem decorrente daí. Ela tem o mesmo efeito da cocaína, porém superpotencializado. O crack tem uma potência 5 a 7 vezes maior do que a cocaína. Não é? E o preço dele é mais em conta. Então hoje, você pega nos países em que surge o crack, ele facilita o uso porque ele é barato, é mais usado no meio socioeconômico cultural inferior, não é? Onde o superior acaba usando a própria cocaína, que era injetável, hoje está caindo de moda, não se usa mais injetável, ela é mais inalado, como o crack poderia ser como tal, mas não, ele não é nem destilado para poder injetar, e sim fumado. Ele pode ser fumado de duas maneiras, ou até mais, no cachimbo. Outros fazem o casadinho, que pegam um baseado com maconha e diluem, colocam um pouco junto com o baseado, e é fumado. E também pode ser num copo, esses copos de plástico com água, eles fazem o furinho ali, colocam a pele em cima, acendem, e por outro lado eles fumam, aspiram, né, com a boca. Ela realmente age em pouco tempo, o efeito dele é muito rápido. Ele pode variar de 3 a 10 minutos no máximo, dependendo de pessoa para pessoa, porque vamos supor, o tanto que o sujeito cheirou, ou fumou, desculpa. O sujeito é de tamanho grande, é por microgramas de peso do corpo que ela vai fazer o efeito. Mas ela vai fazer um efeito de pouca duração. Não é? Aí por isso que excita de tal maneira, dá uma euforia tão agradável, não é? Inclusive, só de maneira geral, a droga, quando ela surge no mundo, ela surge com a ideia de ser agradável. Não é? O sujeito está com uma vida turbulenta, está com alguma coisa dissaborosa, alguma coisa desagradável, e ele faz uso para poder buscar alguma coisa agradável. Não é? Mas, na verdade, é uma euforia falsa. É uma euforia falsificada, distorcida, onde o sujeito com lucidez, ele percebe isso. Mas quando o sujeito está nesse nível de um vício, principalmente no crack, por exemplo, o crack, ela é diferente das outras drogas. Você pega, por exemplo, a cocaína, o sujeito tem que cheirar uma vez, 2, 3, ele para um pouco, depois do tempo ele cheira mais, ele pode não viciar. O crack, entre a primeira e a terceira vez, certeza ele vai viciar. Uma pergunta, a gente estava conversando com ele falou que a mãe dele usava droga também, né? E o pai, e morreram de tuberculose, né? O problema das drogas inaladas, elas vão diretamente para o pulmão, porque a injetável vai para a corrente sanguínea. Ela vai mais rápido, chega mais rápido, né, até o sistema nervoso. O objetivo disso é chegar até os centros cerebrais. Não é? As centros cerebrais têm neurotransmissores, vão mandar para as regiões devidas àquela sensação. No caso do crack, quando ele é fumado, ele leva alguns segundos para chegar até o cérebro. Né? Ele vai levar 10 segundos, mais ou menos. Quando ele chega, existe uma substância química que o nosso corpo fabrica, chamada dopamina. A dopamina, ela dá muito prazer. Então, na verdade, não é a droga que dá prazer, e sim aquela substância da dopamina, que é o neurotransmissor que nós temos no organismo, que libera. Se você tivesse outra substância, não droga, que liberasse, você também ia usar isso aí.
Não é? Então, a droga, não só o crack, a maioria, o álcool é liberador de endorfina, por exemplo, também, que a pessoa busca. Não é o álcool que dá o prazer. O que dá o prazer é a substância fabricada pelo organismo. Né? Então, ele falou também que muitas vezes ele começou, eu perguntei se começou na maconha. Ele não, justamente eu comecei no cigarro. Então, a gente estava analisando, o cigarro ele tem aquele vício de elevar alguma coisa na boca, né? Então, ele está fumando. O uso da maconha, de ele usar sempre alguma coisa, eu acho que quem fuma maconha ou fuma cigarro, tem pessoas que não fumam cigarro, mas só fumam maconha, ele acaba levando para o crack de uma hora ou outra, né? Não tem como fugir, porque na realidade o crack não tem uma saída. Tem alguns pontos, assim, muito mais sérios do que a observação popular que a gente ouve por aí, né? Você vai encontrar, por exemplo, as fases do desenvolvimento humano segundo a teoria psicanalítica. Nós sabemos que existe, quando o bebê vem ao mundo, ele quer uma Porsche, ele quer uma Ferrari, ele quer dinheiro, não quer nada disso. Ele quer o quê? Ele quer o peito materno. Todas as necessidades que ele tem são resolvidas com o peito materno. Se ele tiver um peito bom, ele vai desenvolver para essa fase, pela fase que eu chamo de fase oral. Inclusive, eu lanço isso para a população o seguinte: se nós pegarmos um índiozinho e dermos essa caneta nas mãos do índiozinho, o que ele vai fazer? Ele vai levar a boca. Sim. Se der na mão do japonesinho, ele vai levar na boca. Se der para um árabezinho, vai pôr na boca. Então, dá-se o nome de fase oral, porque é a fase em que o bebê pega tudo e leva à boca. Se ele, nesse período que tem a fase oral, passar por um período satisfatório, que é a sucção do leite para reduzir as tensões gastrointestinais, logicamente, ele está resolvido com o problema da fase oral. Se ele tiver turbulência na fase oral, tiver problemas na fase oral, e hoje nós sabemos que muitas mães não querem amamentar mais, não querem cumprir essa função sagrada da natureza, para não ficar com o peito caído, meramente estético, ela vai causar um problema no filho, e o filho vai buscar a vida inteira suprir os prazeres que lá na base, no alicerce da sua vida, ficou na carência oral. Não é? Então, é comum a busca das drogas através da boca, porque tem as injetáveis, tem as inaladas. Agora, o da boca é basicamente isso. Você pode ver o cigarro, né? Você pega uma pessoa que foi muito bem resolvida na vida, ela não vai depender do cigarro. Agora, não quer deixar, assim, ninguém pode negar que o cigarro é a primeira porta de entrada para qualquer transmissão nessa ordem. Então, o sujeito abominava o cigarro e, de repente, inclusive hoje até que é muito boicotado o cigarro, né? Mas você pega aí a questão de 20 anos atrás, era altamente enaltecido. Sim. O cigarro, quando você pegava os filmes americanos, o cigarro aparecia assim 5.000 vezes. E sempre nas posições mais interessantes. E a maconha, ela tem muito mais alcatrão do que o cigarro. É que quando você fala, a maconha faz menos mal do que cigarro, é uma mentira. Por quê? É que o sujeito, se você for analisar, o jeito que fuma, ele fuma 20 cigarros por dia. Sim. O jeito que fuma baseado, vai fumar baseado de manhã, uma hora do almoço, à tarde. Então, o sujeito pensa de volume, da quantidade de fumaça que ele vai inalar. Agora, a substância da maconha, que consiste o alcatrão, é muito mais forte. O THC, que é o poder ativo da maconha, ele dá 10-0 em qualquer efeito do cigarro. Né? Então, além do ambiente que isso é buscado, além da turma que está envolvendo isso, além dos reflexos que o sujeito perde, então pode acontecer caminhos terríveis na vida dessa pessoa se ela mantiver essa sequência que vai acabar chegando na cocaína, crack e depois outras. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu lanço para a população, existe uma droga hoje que não é conhecida. E eu vou apresentar para vocês o nome dela, porque aqui no Brasil ainda não existe. A Crocodilo. Quem tiver o acesso à internet, pode colocar Crocodilo droga. Quem não tiver suporte para ver coisa nojenta, coisa feia, não abre esse site. É verdade. E ela fatalmente vai matar. Em cada 10 usuários, 8 morrem. O Cleiton falou sobre a Onyx. Então, não, o Oxy. Oxy. O Oxy é uma droga. O Oxy é uma droga brasileira. Porque toda essa não é a mesma dessa. Não. O Oxy está no Brasil já, né? Ele também é letal. Ele pode matar fácil. O problema do Oxy, que ele é um derivado também da cocaína. Só que tem um detalhe. O solvente, tem que ver o solvente.
O solvente é H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é que ele fica na bateria do carro. Se ele dissolve a cocaína naquele produto que está na bateria do carro, que é ácido. E quando seca, ele passa a ser o óxido, que é uma substância que dá uma fúria. O potencial dele é terrível. É muito mais possante que o crack mesmo, né? Só que também ele é letal. E aqui na região de São Paulo ele está chegando aos poucos. Não chegou com tudo, não. Nós temos uma infinidade de drogas, temos a Merla, nós temos o Iagé. O Iagé seria um correspondente mais potencializado do Santo Daime, que aparentemente não é metanol, mas é uma droga que vem de raízes de plantas. O Iagé, ele começa no Acre, ele passa para Rondônia, Amazônia, ele está caminhando pelo norte e nordeste e vai chegar aqui ainda. Né? Taysir, me explica uma coisa. O senhor como médico, me diz, tem volta quem cai no crack? Usuário de crack tem volta? Ele sai ou não tem saída? Sai, mas sozinho ele vai encontrar muita dificuldade. É comum, quando a pessoa se toca, ele se toca e nos procura em consultório, ele pede pelo amor de Deus. Eu estou com alguns pacientes ligados nessa área, os gente chora que tem criança, pelo amor de Deus me ajude. Eu estou acabando com a minha família, que é a maior preciosidade que eu tenho. Meu filho está passando fome, e eu pego o dinheiro, roubo o dinheiro da minha casa para comprar o crack. Né? Então o crack, ele tem esse poder, essa capacidade de fazer o sujeito perder a razão. O sujeito se tranca num lugar, ele aluga uma parte em outro lugar, para ficar longe da família, para não contaminar a família, gasta o que não tem, mas fica desesperado. E aí ele vem procurar. Quem nos dera aconselhar? Aí que entra essa pergunta tua, foi muito oportuna, porque não basta ele querer. Porque ele, não pensem vocês que esse pai que briga com o filho vai conseguir resolver. Se brigar com a pessoa desse resultado, não teria drogas, não teria ladrão, não teria estuprador, não teria aversão alguma, não teria nada de errado. É que existe uma doença pouco conhecida oficialmente, mas nós do caminho da ciência conhecemos bastante, que é a compulsão. Né? A compulsão é uma parte em que é um quadro que o sujeito perde a capacidade de decidir por si. O sujeito, quando toma atitudes compulsivas, ele acaba fazendo coisas que ele nunca gostaria de fazer. É um sujeito que pega um carro, um garoto que pega um carro, após de 20 anos, e vai na avenida da praia a 180 por hora. Será que ele não sabe que pode sofrer acidente? Só que a liberação da endorfina e a compulsão é tal, é tão agradável aquilo, pela endorfina, e a compulsão de fazer aquilo, que ele não consegue frear a si mesmo. O jeito que vai usar o crack, ele gostaria de parar com isso logo, mas ele é compelido, existe um processo compulsivo de fazer o uso da droga. É uma compulsão são atos desordenados. Alguns, eu tenho certeza que as pessoas conhecem o TOC. O TOC é transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão se caracteriza basicamente pelo conjunto de ideias que passam pelo sujeito. A compulsão são atos que a pessoa toma. Então, a obsessão são ideias que falam, você vai fazer aquilo, vai fazer, vai fazer. Fica mandando, são vozes, ao passo que a compulsão são atos. O sujeito vai e faz aquilo. E ele é compelido, né? Então, essa compulsão que é a doença, nós temos que tratar a parte compulsiva, e não só a droga. A droga ele não quer também, só que ele tem essa doença e que tem que ser tratada. Eu desconheço um tratamento a curto prazo. Taysir, a falta da família acompanhando acaba atrapalhando ou não? Então, eu disse no começo que a necessidade pelo oral para o uso através da boca. Para esclarecer um pouco essa da boca, muitos devem conhecer aquela canequinha com formato de peito, onde ele fica mamado, né? Ele está mamando, ele é realmente complexos com o peito. Agora, até é uma colocação legal. Até o pessoal quando fala que é assim, tá bêbado, não, eu tô mamado. Tô mamado. Já falam isso. Então, e o mamado, ele volta, quando ele está bem mamado, ele volta ao estágio do bebê. Ele fica largado lá, me dá, eu quero. Se o ele chora, briga. Isso, é verdade. Né? É o bebezão, ele volta aos estágios da fase infantil. Não é? Agora, uma família equilibrada, o jeito é porque as buscas primeiras são das funções fisiológicas. Agora, uma família equilibrada, fica muito mais fácil, ao invés do pai ser um punidor, você não vai fazer, isso não resolve nada. Filho, nós estamos com um problema, o que está acontecendo contigo? Que nós podemos ser úteis. Uma vida equilibrada afetivamente, tudo pode se resolver.
O afeto é o segredo de resolver todos os problemas da humanidade. Uma pessoa mal equilibrada ou desequilibrada afetivamente, você vê, afeto, afetado, afetar. Se você tiver um afeto equilibrado, ela não precisa buscar nada para estar bem. Quanto a força maior de busca, você pode ver o craque, a busca maior de pessoas que o pai, ele não sabe quem é o pai primeiro, né? Às vezes sabe que é a mãe pela contingência, porque a mãe também usa, né? É uma família totalmente desagregada, não tem afeto, não tem segurança, estabilidade. Então, é uma maneira de buscar prazer, através da endorfina, da dopamina e outras substâncias. A família, ela resolve o problema do sucesso, resolve o problema da autoestima. O sujeito que é querido, desde pequeno ele sabe que é querido, não é? Agora o sujeito ele não tem autoestima nenhuma. Você pode ver o rapaz, está tudo machucado, coitado, tudo arrebentado, está sem vestir, não é? Agora o sujeito que tem uma família equilibrada, independente das condições socioeconômicas, ele sente que ele é querido, ele sabe que ele é ele. Eu digo para vocês, gente, eu já tive cada aluno na faculdade de medicina, alunos que dão exemplo de vida, aluno que não tinha como comer, mas ele queria ser médico e tornou-se médico. Eu tenho, para cada um tem uma história de alunos assim, lutadores, vencedores, porque eles acreditam nele. Não é que ele fica esperando o sistema, não espera de ninguém. Ele vai lá e sabe que ele vai... Eu encontrei uma oportunidade, de madrugada, um aluno garçom no bar, né? Eu confesso a você, eu achava que era um boizinho, né? Falei, fulano, o que está fazendo aí? Ele falou, professor, os 10% me garante a faculdade. Ele trabalha de noite, o curso de medicina é terrível. Meu filho faz medicina, eu sei que é difícil. Então, ele trabalhava de garçom, os 10% garantir. Quer dizer, o cara carregou pernas durante 6 anos, mas hoje ele é médico. Hoje ele ajuda as pessoas que o ajudaram, não é? Então, a pessoa, ninguém quer... você pega um rapaz desse que você entrevistou e fala para ele, faz o seguinte, você vai carregar para durante 2 meses. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. É muito tempo. Agora, para fazer, o centro tem uma família equilibrada, que ele soube, tem esperança de esperar a hora de almoço, tem esperança de poder chegar ao final do ano para a colheita, e assim por diante. Então, o centro, ele sabe, a mãe dele o ajuda, filho, calma, filho, você vai alcançar. Agora, vai lá, rapaz, pega lá. Gente, pelo amor de Deus, pense nisso aí. Me libero, não sei se vai editar ou não, mas imagine vocês a palavra de maior ofensa que nós podemos encontrar para um homem. Praguejar o útero que o trouxe, que o pariu. Então, me desculpe os ouvintes, mas a palavra filho de uma puta que vem caracterizar o sujeito que é um pior dos homens. Seu irmão chega e diz, filho de uma puta esse cara. Aí, por que esse nome? Por que dá-se esse nome? Porque o filho de uma pessoa que tem uma vida equilibrada, ela chega e vê um filho pegou alguma coisa no supermercado, filho, vamos devolver lá, isso não pode, nós podemos comprar até outro, não faz isso e tal. Agora, uma puta, coitada, assim, uma prostituta, é o ser humano que passou por esses distúrbios. Ou puta que pariu. Mas que é o puta que pariu, que é a mãe, né? Então, que é uma ofensa pro macho, né? Então, o que acontece? Essa mulher, quando ele comete um deslize, seu idiota, seu vai lá, toma dele, pega lá, rouba dele, arrebenta ele. É a orientação que ela dá. Então, o cara que no trânsito, você dá aquela fechada, por nada. Mas puta que filho da puta, você vê, ele já está fazendo isso desde pequeno. Ele quer tomar teu espaço, ele não respeita o que é do outro, não respeita o que é teu, ele quer usufruir, quer dominar, quer o prazer de qualquer jeito, que se dane o mundo. Ao passo que uma pessoa que vai, quer ir, cara, pode ir, tá pressa, vai, não tem problema. Ele tem a tranquilidade de dar o espaço para você, o espaço é teu. Não é? O outro não transgride, ele rouba, esconde, camufla, nega, falsifica, distorce. E é esse mundo que nós encontramos. Se parar para analisar, como será que são as mães dessas pessoas? Verdade. Muito obrigado, Taicir, pela essa orientação que passou pela gente. E a gente está postando os vídeos. Muito obrigado. Tem alguma coisa para deixar? Eu agradeço mais esse convite que você faz. Eu acho o trabalho de vocês fabuloso, porque é um trabalho comunitário, vocês trabalham numa comunidade e é assim que nós precisamos. Não é fazer coisas gigantescas que ser feito. Aqui eu vi vocês caminhando no campo, caminhando em campo, fazendo trabalho externo, conversando com a pessoa. Não sei os conselhos que deve ter dado a ele, esse menino, eu acho que muitas vezes você pode cultivar uma sementinha que pode florescer e ele procurar alguém, e eu me coloco à disposição, eu não digo para a humanidade, mas algumas pessoas que você vê que querem, pode mandar me procurar, o que eu puder fazer para ajudar, isso nós vamos fazer.
Muito obrigado, TC. E eu que Muito agradeço. obrigado. Precisamos refletir. Não podemos discriminar apenas o usuário. Precisamos sim cobrar das autoridades local público para tratamento do usuário. Assim como o pleito, muitos jovens entram nas drogas por problemas familiares. Mostramos a realidade. Cabe a você julgar.